Faltando menos de 20 dias para o primeiro turno das eleições, o Na Real na TV desta semana vem com uma proposta diferente. Será um bate-papo com Francisco Petros, o companheiro do blog Na Real, nesta semana, falando sobre como deverá ocorrer a eleição, quais as perspectivas para a disputa presidencial e depois alguma coisa sobre o que nos espera no futuro. Olá, Petros, tudo bem? Tudo bem, Zé Márcio. Petros, está uma eleição, no meu entender, a mais catimbada, vamos usar essa expressão, desde a redemocratização. Nem a eleição de 89, com Collor, Brizola e Lula na reta final, foi tão disputada e tão virulenta, não é isso? Não é assim que você está entendendo? Eu acho que está disputada e é com dois empates técnicos, né, Zé Márcio? Quer dizer, nós temos um empate de primeiro turno e temos um empate de segundo turno. Isso é uma novidade também nesse processo eleitoral, né? Nós tínhamos uma perspectiva diferente em termos de eleição, onde as alianças teriam uma composição mais relevante, né? Agora, você está falando em empate, nós estamos falando em pesquisa. É o primeiro tema que eu queria tocar nesta campanha. A pesquisa também nunca, digamos assim, valeu tanto quanto agora. Nunca se fez tanta pesquisa, tanto que eu costumo brincar que você tem no Brasil hoje uma espécie de TPP, tensão pré-pesquisa. É só falar que vem uma pesquisa, há a maior agitação. Agora, é preciso relativizar o valor dessas pesquisas. Elas são muito importantes, é claro, elas indicam tendências, mas precisam ser lidas com cuidado. Inclusive que as pessoas costumam comparar pesquisas diferentes. Essa semana mesmo nós tivemos, no início, ou no final da semana passada, surgiu uma pesquisa do Ibope, dando um resultado um pouco distinto do da Folha. Não na situação, mas muito mais aberta. O Datafolha dava empate entre Dilma e Marina, e o Ibope dava vantagem. Aí foi-se ver hoje uma coisa muito estranha. A pesquisa do Ibope era anterior era mais velha, anterior à do Datafolha. E foi dada como pesquisa nova. Inclusive foi divulgada depois por causa da base de coleta, né? De coleta. Então dava uma situação, confundiu as pessoas. Inclusive é uma pesquisa bancada pela Confederação Nacional da Indústria que até hoje não explicou porque guardou o resultado da pesquisa uma semana na gaveta. Então são coisas que é preciso levar em conta. Outra coisa, que a gente dá um quadro sedimentado, mas não se sabe, você falou aí, empate técnico e tudo, o quadro sedimentado, mas está muito difícil dizer que esse quadro está sedimentado desta maneira ou de qualquer outra, por o seguinte, porque o voto consolidado, na realidade, aquele voto firme dos candidatos, está este ano, pelos primeiros levantamentos que eu fiz, eu estou fazendo uns levantamentos nas pesquisas da eleição de anos atrás, ele é muito menor nessa altura, que você tem que considerar o voto branco, o voto nulo, o voto que ainda, do eleitor que ainda não definiu, e aquele voto de quem está dando, não sabe realmente o que fazer e cita um nome. Então é importante, né, quando você pega a pesquisa espontânea, em que o eleitor não é chamado, não tem uma lista de candidatos, o número de votos, tanto para Marina, quanto para Dilma, quanto para Aécio, é muito menor. Então, a gente pode dizer hoje que você tem aí entre 50% e 60% de que eu chamaria votos flutuantes, que de uma forma ou de outra podem ir para qualquer um dos candidatos. Naturalmente, devem se dirigir mais na tendência apontada, mas pode ser que, de repente, alguns desses votos descambem para um dos candidatos. Descambem, por exemplo, para Dilma, e ela leva uma vantagem muito grande. Então, até mesmo essa ideia de que você pode chegar no dia 5 de outubro, num empate técnico entre a Marina e a Dilma, pode ser que não se dê, pode ser que abra alguma vantagem, exatamente por causa desse que eu chamo voto flutuante, que está entre 50% e 60% dos eleitores ainda não firmou o voto. Entendi. Agora, o que eu acho que vai acontecer nesses últimos dias de campanha é um empobrecimento muito grande do debate, né? Porque, digamos assim, Mas quando o debate foi rico?
Não, mas eu acho que agora, na realidade, é uma tentativa exclusiva de desconstrução da candidatura da Marina Silva, de um lado, quer dizer, não há nada que seja propositivo, é basicamente uma campanha desconstrutiva por parte do PT em relação à Marina, e é uma campanha pouco ouvida por parte de Aécio. Então, nós vamos ter um grande vazio até o primeiro turno. E no segundo turno, onde há uma igualdade de armas em termos de tempo de TV, nós vamos ter um debate cuja pauta vai ser bastante interessante de ser verificada, como ela se formará. Porque estão sendo levantados vários temas de natureza econômica, dentre os quais se destacam o Banco Central Independente, a política anti-inflacionária, o pré-sal, a atração de capitais estrangeiros, a política para o dólar. Todas essas políticas, elas vão criar uma possibilidade de debate mais ampla e mais clara. E aí eu acho que vai ser interessante se verificar como é que o eleitor vai verificar isso, constatando o que foi o governo Dilma, à luz do que ela vai propor, e o mistério do que será o governo Marina, se as duas forem para o segundo turno, como parece bastante provável que vá. Se isso acontecer, primeiro uma observação. A campanha de desconstrução ou de agressividade da Marina é muito forte. O que mostra o seguinte: a gente sabe que todos os partidos realizam seus trackings, suas pesquisas diárias, né, por telefone, que não tem um valor científico assim perfeito, né, digamos, mas tem algum valor e que eles têm todo dia. E se há uma insistência nesta tentativa de derrubar, de desmistificar ou derrubar ou qualquer coisa em relação à Marina, é sinal de que as pesquisas internas do PT estão indicando más notícias para o PT, principalmente em relação a um segundo turno. Tanto que as duas últimas pesquisas que surgiram aí, essa do Ibope e a do Vox Pop, tem procurado destacar o seguinte: Dilma encostou na Marina no segundo turno. Porque esse talvez é o grande temor do PT e da aliança da Marina. Temor por quê? Porque sabes que, independentemente da posição que adotar a cúpula do PSDB, o eleitor do PSDB tende a votar da Marina. Ou melhor, tende até a votar contra a Dilma. Então aí há uma perda grande. Há uma outra preocupação que se sabe, nós até já registramos na coluna, né, no blog, na coluna, que é o seguinte: passado o segundo turno, ou passado o primeiro turno, os partidos aliados da presidente Dilma perdem um pouco o interesse e o compromisso com ela. Ou seja, os deputados e senadores já foram eleitos. Não é isso? Uhum. Alguns governadores já foram eleitos. Então eles estão livres para escolher quem eles quiserem, porque vão fazer a composição lá na frente, lá no Congresso Nacional. E isto é complicado, o PT sabe, porque ao longo da sua gestão, a presidente Dilma não foi uma pessoa muito benquista, muito bem vista pelos aliados, né? Todos se queixavam do tratamento que recebiam dela. E agora, muita gente, eu já ouvi de alguns parlamentares de Minas, onde eu estive há pouco tempo, que o troco virá alguma hora. Então a preocupação do segundo turno ainda é grande. Por isso que é uma tentativa de derrubar a Marina, vai derrubar muito. Quer dizer, para ela chegar, digamos assim, de pernas quebradas no segundo turno. É interessante, inclusive, o fato de que a Marina Silva está sendo colocada como um risco à economia. A tentativa da Dilma é colocar a Marina como um risco à economia por meio inclusive da Petrobras. É a quarta vez que a Petrobras está sendo utilizada numa campanha eleitoral como um instrumento de propaganda. Então, por exemplo, a questão do pré-sal é colocado como a Marina não interessada no desenvolvimento do pré-sal e que, portanto, atingiria os programas sociais de um futuro governo. De outro lado, a questão do Banco Central Independente.
De outro lado também, as contradições da equipe econômica, das declarações da equipe econômica da Marina são aproveitadas, às vezes com maior ou menor competência em termos do marketing do petismo. Agora, o aspecto que está mais me preocupando nessa campanha são as condições de governabilidade futura. Porque, de um lado, existe uma deterioração muito importante da economia e uma descrença muito grande dos agentes em relação ao governo da Dilma Rousseff. E, de outro lado, existe uma incerteza sobre a capacidade e a sustentação sobre um futuro governo da Marina. Então, essa contradição entre as possibilidades de ambos os governos é uma coisa que está preocupando muito os agentes econômicos e eu acho que vai ser uma coisa muito vigiada pela mídia durante o segundo turno. Portanto, eu acho que o grande tema do segundo turno será a economia. Será em menor medida os programas sociais e em maior medida os grandes temas econômicos. Mas nesse caso, que só para falar, eu acho também isso, só para falar sobre esse segundo turno e sobre esses dois temas, é o seguinte, que é muito curioso, que você tem dois discursos, né, muito claros. O discurso econômico, né, que ele é, digamos, para iniciados, para ficarmos assim, ele é dirigido, então, aos empresários, ao mercado, e as pessoas mais informadas. E você tem o discurso para o eleitor comum, que é o discurso social. É até a coisa que a presidente Dilma está procurando explorar, né? Quer dizer que o discurso econômico da Marina vai matar a política social. Quero ver como se vai casar essa coisa aí também, como a presidente Dilma vai convencer que a política social dela não mate o discurso econômico. Este é um ponto. Agora, a questão da governabilidade, eu acho aliás, é uma coisa que vai ser muito debatida também no espectro das pessoas informadas. Para a gente, a governabilidade seria, na verdade, a relação do governo com o Congresso Nacional, que tem se deteriorado com o tempo. Cada governo tem mais dificuldade, tem que fazer mais concessões. E, independentemente do eleito, mesmo que o Aécio, por exemplo, tivesse chance, a situação ficará mais dramática no próximo governo. Vai precisar de muita habilidade, muita capacidade de condução da conversa política. Eu vejo isso por duas razões. Primeira razão, você está com um tiroteio tão grande que você está queimando pontes. Quer dizer, você vai começar num ambiente muito acirrado, né? Quem for eleito terá feito quase que inimigo do outro lado, por mais que o outro lado se diga disposto a ajudar. Essa é a primeira coisa. E depois você vai ter uma maior disseminação de partidos e partidos cada vez menores. Então você vai ter, hoje você tem, digamos, 3 partidos, tem grandes bancadas do Congresso Nacional, que são o PT, o PMDB e o PSDB, possivelmente, até porque os candidatos deles estão os que vão ser mais votados para a presidência, e que terão mais governadores, farão as maiores bancadas. Mas dificilmente qualquer um dos 3 vai repetir o número de deputados que tem hoje. Então você vai ter mais partidos com bancadas médias, ou seja, negociações mais amplas e mais difíceis. E acho que tem uma contradição também entre as duas candidatas, se forem elas ao segundo turno, que é o fato de que a possibilidade política da Dilma formar uma aliança no Congresso, ela parece maior, mas o apoio junto à sociedade é menor. De outro lado, possivelmente você vai ter a Marina presidente com um apoio social possivelmente maior, especialmente junto às forças produtivas, mas de outro lado com apoio congressual menor. Quer dizer, deste balanço de forças é que a questão da governabilidade vai gerar uma incertitude muito grande e tensões grandes. A outra questão que está aparecendo e em tom de ameaça é o fato de que muitos dos movimentos sociais ligados ao PT estão ameaçando que, em caso de derrota da candidata Dilma, eles voltarão com toda a força às ruas.
Ontem, por exemplo, ontem que eu estou falando, na segunda-feira, né, houve uma manifestação comandada pelo presidente Lula em frente à Petrobras. Ele, inclusive, estava com o macacão de petroleira, aquele macacão amarelo-laranja, né, para exatamente, digamos, usar a expressão que está sendo muito usada, demonizar a Marina, em relação à Petrobras, porque ela é contra o pré-sal, falaram até que ela pode privatizar a Petrobras, essas mentiras que estão sendo ditas por aí. Não tinha muita gente, não, achei até curioso. O presidente Lula, em frente à Petrobras... Cerca de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, mas ali, só a Petrobras, quantas 1.000 pessoas trabalham ali na empresa? Ali no Rio de Janeiro, com o presidente Lula, achei pouco. Né? Mas curioso, houve discurso, estava presente o João Pedro Stedley, que é o líder do MST. E ele disse claramente, se a Marina vencer, nós vamos fazer uma manifestação igual a essa todo dia. Isso é o tipo de ameaça que contribui ainda mais para aguçar esse tema da governabilidade. Agora, tem uma outra coisa que eu queria levantar, Zé Márcio, e eu queria talvez conhecer a tua opinião e levar para o nosso espectador, que é o seguinte: até agora, o nível de previsibilidade da eleição em termos das candidaturas está bastante grande, ou seja, vamos ter um segundo turno provavelmente com Dilma e com Marina. Provavelmente o debate vai ser econômico, mas vai ter que ser popularizado, porque é um debate muito voltado para as elites. Os temas sociais também vão ser importantes, mas há um fator imponderável que não está sendo considerado, que é a questão das denúncias envolvendo a Petrobras. Nós vamos ter agora a CPI da Petrobras coletando o depoimento do Paulo Roberto Costa, e tem as investigações da Polícia Federal e a delação premiada que ele está fazendo por conta de um acordo. Esse assunto vazou apenas parcialmente. Será que nós podemos ter uma grande novidade até o segundo turno? Olha, sempre é possível, mas, por exemplo, quanto ao depoimento do Paulo Roberto Costa na CPI mista, né, ele foi autorizado pela Justiça. Não se espera que ele faça nenhuma revelação. Ele, inclusive, quando a Justiça falou que ele pode depor, também garantiu ele o direito de ficar calado. E ele possivelmente vai ficar calado, não para proteger ninguém, que ele nessa altura está querendo salvar a sua própria pele, mas porque ele pode cometer algum escorregão e ele ainda não está com o direito garantido de tirar a vantagem da delação premiada. Depende de uma decisão do STF depois que a Justiça do Paraná e a Polícia Federal terminarem e mandarem os documentos. Então qualquer escorregão pode prejudicar o julgamento do pedido dele, né, de diminuição de pena, etc. Até de liberdades, que ele pode até ser posto em liberdade, usando aquela tornozeleira e tal, depois que for julgado que ele contou lá para ajudar nas investigações. Se ele escorregar, ele perde isso, corre o risco. Então ele deve ficar absolutamente calado. Agora, nunca se deve descartar algum vazamento explosivo. Esse talvez seja a coisa que está a pairar sobre essa eleição, não? Que está todo mundo sem dormir. Não sei se você concorda aqui. Não, exatamente, está todo mundo sem dormir. Nunca se deve descartar isso. Porque, embora seja tudo sigiloso, né, já vazou alguma vez. E vazou de onde? De dentro. De dentro de onde? Do próprio aparelho de Estado, né, da Justiça e da Polícia Federal, que tem divergências com o governo. Porque neste caso da Petrobras, no caso do Doleiro, do Paulo Roberto Costa, das duas refinarias, praticamente só o governo e o PT têm a perder. Se alguém tem a perder aí com revelações, são eles, né? Em princípio, nada atingiria os tucanos e muito de longe poderia passar, não pela Marina, mas pela campanha da Marina, por causa daquela citação do Eduardo Campos, né? Mas fora isso, não há risco nenhum. Então isso tem uma outra bomba que pode explodir. Mas não parece que vai explodir. Houve uma esvaziada, embora o José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que está metido no rolo, né? Ele era o presidente da Petrobras. Está depondo ontem, né? Depois ontem. E deu um sinal de que está incomodado com a situação pessoal dele, né? Que ninguém está defendendo. E ele disse uma declaração: olha, quem nomeia
diretor da Petrobras não é a presidência da Petrobras. Se houve algum acordo político, ele disse isso, envolvendo a nomeação do Paulo Roberto Costa, foi feito lá no Palácio do Planalto. Nós recebemos a nomeação e quem aprova, inclusive, é o Conselho de Administração, não é nem a diretoria. Quer dizer, pareceu um recado que ele está dando, que está incomodado e que está querendo... Esse será um assunto muito interessante de ser acompanhado. Agora, tem outro assunto, Zé Márcio, que eu acho que nessa eleição vai ser interessantíssimo, que vai ser o extraordinário crescimento político no segundo turno do Aécio Neves. Eu acho que o Aécio Neves no segundo turno será uma espécie, não propriamente de pêndulo, mas de guia político em vários sentidos. O primeiro sentido é que ele, sendo senador da República, ele vai ser visto como um grande articulador dentro do Congresso Nacional. E aí ele tem a virtude de ter sido o presidente da Câmara e, sabidamente, um grande articulador político dentro do Congresso Nacional. O segundo aspecto é que o PSDB, queiram ou não queiram os seus opositores, é detentor de grandes quadros técnicos. Portanto, ele poderá mediar relações muito importantes, sobretudo dentro dos quadros da Marina Silva, numa provável aliança que deve existir no segundo turno. O terceiro aspecto é de que ele é um moderador em todos os sentidos, no sentido econômico, no sentido político e mesmo no sentido social das políticas. Portanto, ele pode ser uma espécie de moderador e, ao mesmo tempo, defiador. Então, eu tenho a impressão que esse relativo ostracismo que ele está vivendo por conta do decaimento muito forte nas pesquisas, haverá um grande ressurgimento no segundo turno, porque ele será uma figura que incorporará uma pauta nova na mediação de interesses entre Dilma e Marina Silva. O outro aspecto é que o Aécio Neves ainda é detentor de uma baixa rejeição. E sendo de baixa rejeição, a adesão dele agregará muito valor político à Marina Silva. E, contrariamente, o ataque que for feito por Dilma a essa possível aliança, certamente vai tirar valor da aliança petista. Você não acha que isso pode ser um fator importante no segundo turno? Pode sim, embora eu continue achando o seguinte, pelas experiências brasileiras, o eleitor em segundo turno, ele toma a decisão, ele faz a aliança melhor, raramente ele segue. Nós tivemos um caso claro de transferência de voto desde as eleições. Mas eu já estou pensando para o futuro governo, entende? Mas primeiro eu estou dizendo, no segundo turno, o caso claro que nós tivemos foi o Brizola para o Lula, em 89, que transferiu praticamente todos os seus votos no Rio Grande do Sul para o Lula, e transferiu quase todos os seus votos do Rio de Janeiro para o Lula. Ali foi uma transferência clara. No resto, o eleitor faz ele a composição dele. Agora, eu acho que a posição do Aécio no segundo turno, como moderador e mediador, é importante, e acho que talvez no Congresso maior. Só que no Congresso ele vai fazer se ele assumir isso, que eu acho que ele vai assumir, ele vai estar fazendo isso com 4 anos de atraso. Esperava-se que ele cumprisse esse papel de aglutinador das oposições nesses 4 anos que se passaram, até para se firmar. E ele ficou moderando demais. Isso é uma crítica que se faz a ele, que ele perdeu muito tempo quando agora quis se mostrar. Mas é que a pauta agora mudou, né? Não, a pauta agora mudou. O debate está em torno, principalmente pela linha da Marina, em torno das ideias que são muito mais próximas do PSDB do que qualquer outro. A própria Dilma, discretamente, porque se ela admitir isso abertamente, ela vai admitir que errou, né? Começa a falar em ajustes, né? Não tão violentos, mas começa a falar. Essa semana, num debate na GV, o ministro Guido Mantega, que está no exercício do ministério, mas já foi desautorizado pela presidente, não fica no próximo mandato, fez algumas declarações que está na hora de fazer ajuste de câmbio, ajuste de juros e ajuste
nas contas Ou públicas. seja, tudo que não foi feito não foi em 4 feito. anos. Claro, ele não pode ir longe, porque senão vão perguntar por que não foi feito antes. E depois vão fazer a segunda pergunta, como? Mas olha, dimensão. ainda... E essa, só para comentar, talvez essa é a dificuldade da presidente Dilma. Tem que dizer que vai mudar, porque a população quer mudança, mas não pode ir muito longe, porque senão ela vira um oposicionista, ela começa a falar mal do governo dela. Então essa é uma dificuldade que talvez na hora que o tiroteio diminuir e como você disse, cair num debate, essa situação fica um pouco mais complicada, vai ter mais dificuldade. Aí eu acho que o marqueteiro que faz as musiquinhas, inventa umas histórias e tal, Coração Valente, não sei mais, ele vai precisar de menos marketing e mais política. Agora, eu voltando ainda na questão do Aécio, eu acho que como a Marina não terá apoio congressual, muito provavelmente, e eu acho que as concessões que ela vai ter que fazer para o futuro serão importantes, eu acho que o Aécio aderindo à aliança, ele vai ter muito espaço para negociar e talvez ele surja como um grande futuro candidato à presidência. Porque trata-se de um candidato com 50 anos, terá 54, contra um Lula muito mais envelhecido e depois de uma grande incerteza. E a Marina vem com uma plataforma, pelo menos desejosa, de grandes reformas. E dentro dessa reforma, talvez ela sacrifique a reeleição. Não, ela já prometeu sacrificar a reeleição, né? Que era a promessa do Campos, do Eduardo Campos, que ela encampou, e é do próprio Aécio, acabar com a reeleição. Não é a conversa da presidente Dilma Rousseff, que continua garantindo que quer que permaneça o instituto da reeleição. Não, acho que a posição do Aécio, apesar da derrota que se prenuncia, não dá para fazer nenhuma afirmação absoluta, mas se prenuncia muito claramente, será uma posição boa, se ele quiser assumir essa posição boa, até porque a Marina tem duas saídas. Ou governa, se ganhar, ou governa com o PT ou governa com o PSDB. Eu vejo que um pêndulo que é perigoso para ela, porque ela ainda, lá no fundo, ela não se desligou do PT, que ela viu nascer, não desse PT de hoje. Ela, inclusive, é acusada de neopetista. Neopetista. Né? Quer dizer, e parte do PT pode tentar, até para a sobrevivência de seus quadros no poder, tentar se aproximar dela. É verdade. Ou outra saída é governar com a ajuda do PSDB, que seria o que ela indica mais pela equipe que ela tem, declarações, por exemplo, de um dos consultores econômicos dela, o Eduardo Janete, né? Já citou até alguns nomes aí de pessoas que estariam bem. Agora, é um quadro que vai se delinear no segundo turno, antes da definição do segundo turno. Eu acho que nesse período, que vai de 5 de outubro a 26 de outubro, que é o dia do segundo turno, as coisas teriam que ficar mais claras. Teriam que ficar muito mais claras com quem nós vamos governar e quem serão as pessoas. Inclusive, acho que, apesar da resistência da presidente Dilma, ela terá que botar a cara da equipe econômica futura. Né? Tem muitos nomes especulados. Será, inclusive, um jogo de duas incertezas. Uma Dilma que se conhece e que se quer saber qual será, e, de outro lado, a Marina que não se conhece e também que se deseja, né? De outro lado, a Marina representa a esperança e a Dilma precisa evitar a rejeição. Então vai ser uma eleição bastante emocionante. E por causa da presidente Dilma, ela vai precisar fazer uma definição dessa, porque as posições que ela tem tomado para agredir a Marina na área econômica têm causado alguns desconfortos internos. Por exemplo, sabes que o funcionalismo, os funcionários de carreira das áreas econômicas, que são funcionários de carreira e são profissionais de alto gabarito, estão lá para servir o Estado, não tem partido, né? Não são aqueles que foram nomeados. Eles estão muito incomodados com algumas situações que estão aparecendo. Sabes que o presidente, a direção, não a direção, mas a segundo escalão do Banco Central, ficou incomodadíssimo com esse debate da Dilma com a Marina aí sobre a independência do Banco Central, por causa da posição da Dilma, que no fundo, se você analisar bem, é o seguinte: ela não aceita a independência que a Marina quer para não deixar na mão dos bancos. Então, uma coisa que você pode inferir é o seguinte: então, né,
Se deixar o Banco Central solto, ele é capturado pelos bancos. Isso não agradou funcionários de alto nível do Banco Central. Há um desconforto muito grande por causa disso. Então ela vai ter que dar algumas definições sobre isso antes de chegar a 1º de janeiro. Até porque a vida econômica continua. E as especulações vão continuar, os investidores entram ou não entram. Essa é uma situação que não dá para esperar. Mas olha, muito obrigado, chegamos ao fim, voltamos na próxima semana com mais um Na Real na TV.